privilégio maravilhoso, Senhor. Nós temos essa manhã de estarmos na Tua presença, Senhor, te adorando, Senhor, e colocando diante do Senhor o que vai dentro do nosso coração, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas angústias, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, sabendo que a Tua vontade é perfeita e agradável, sabendo que a Tua resposta é perfeita, Jesus. Obrigada, Senhor. E nós queremos te colocar, ó Deus, a vida da Cíntia, que seja o Senhor falando através da vida dela, Senhor. Usa a Tua filha para falar aos nossos corações, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Nos orientando, nos corrigindo, nos amando, Senhor, em todo o tempo. Usa a Tua filha, Senhor. Que ela, Senhor, seja cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. Fica com ela e fica conosco, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a nossa caminhada pelo Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 11, continuando de onde o Daniel pregou até o versículo 11. Tivemos a alegria também de ouvir o missionário Robert, no domingo passado, trazendo um outro texto para a edificação da igreja, foi uma bênção. E hoje nós vamos retomar o nosso estudo sequencial do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 12. Vamos ler? Acompanha aí na sua Bíblia. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus se lembre. Nós ouvimos Daniel pregando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o texto anterior disse que, passado essas coisas, daqueles acontecimentos, já era tarde, eles se recolheram, Jesus e seus discípulos foram para Betânia. Então, o versículo 12 continua a narrativa assim. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil, toca de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes, e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Continuando. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam-me.
E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Amém. Nós já oramos, o Senhor já foi notificado do nosso anseio de ouvir sua voz e que o seu Santo Espírito fale à igreja que é dele. Nós lemos um grande texto, aí o pastor pira quando eu deslancho assim, mas me perdoe, eu vou tentar seguir algo que eu aprendi na minha mocidade com o pastor Sóstenes, saudoso pastor Sóstenes, que é quando o texto lido é muito grande, não se preocupe que a mensagem vai ser curta e direta, que Deus, so help me God. Vamos lá. Meus queridos, eu quis ler com a igreja hoje todo esse texto que vai do versículo 12 do capítulo 11 de Marcos até o final do capítulo, no versículo 33, porque eu creio que todos esses acontecimentos, eles estão interligados. É importante nós compreendermos o que Jesus falou e agiu nesse encadeamento de acontecimentos. Mas nós lemos a palavra do Senhor agora. Enquanto nós meditamos no que nós lemos, eu queria chamar o Gustavo para cantar uma canção que traz bem o sentido daquilo que nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor, o Evangelho. Você está por aí, Gustavo? Estou aqui. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Vamos ouvir, então, essa canção. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder, se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, o justo, arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer
mas soberano em graça me escolheu. É por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é o que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Aleluia. Glória ao Rei dos Reis, ao Senhor da Igreja. Nós, quando começamos o capítulo 11, alguns estudiosos da palavra classificam as facetas, né, do caráter de Cristo, da pessoa de Cristo sendo reveladas no momento em que ele vai adentrando em Jerusalém. Nós vemos o servo que é rei adentrando a Jerusalém e todo o significado que isso traduz. E o Senhor falou claramente conosco quando Daniel trouxe a palavra sobre o conhecimento acerca de Jesus que se desenrolou durante essa semana em que ele estará nos seus últimos dias em Jerusalém. Ele não mudou. O que mudou foi a percepção da multidão, infelizmente errada, sobre quem ele era, mas glória a Deus, porque o plano da salvação, que começou lá no Gênesis, foi cumprido. Jesus é vencedor. E agora, a partir do versículo 12, nós vemos a face de Jesus como servo e juiz. Ele é o justo juiz. Ele julga com equidade, com o poder que lhe foi concedido pelo Pai. E esse ensinamento, esse momento de resgatar a pessoa de Jesus Cristo pelo que ele verdadeiramente é, para mim, para você, para a igreja, é extremamente fundamental para que a gente não seque. Para que a gente não seque. E esse texto que nós lemos, ele começa com o episódio da figueira seca. Ele até o versículo 14 e depois continua no versículo 20 até o versículo 26. Nesse íntere acontece uma entrada do Senhor Jesus no templo e é um momento que ele entra e causa uma ruptura sem precedentes, que em tantos exemplares das Escrituras há divisões de subtítulos, né, nesse capítulo, mas eu preferi fazer assim para que a gente não se perca, que não são coisas desconexas. O episódio da figueira seca, a purificação do templo. Aí algumas Bíblias já trazem um subtítulo, a oração de fé, sendo que esse momento que Jesus fala sobre fé está ligado à questão da figueira. E nós vamos terminar sobre o confronto de Jesus com os principais dos sacerdotes, os mestres da lei e os escribas dentro do templo. Primeiramente, vamos retomar aqui a figueira seca. Eu vou retomar o texto aqui na versão do texto da Bíblia King James, que eu acho que trouxe algumas palavras que
que trazem uma atenção especial, o foco para algumas reflexões importantes. No dia seguinte, versículo 12, estavam saindo de Betânia. Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Quando nós começamos a estudar esse texto, a gente observa os teólogos falando, e eu concordo com eles, retomando algo que Jesus já tinha falado antes, e esse momento em que ele ordena, como nunca, sem precedentes isso, do Senhor amaldiçoar e decretar a morte de algo na natureza, tirando os porquinhos, né, que despencou lá do despenhadeiro, quando houve a libertação do gadareno, mas do Senhor tão assim incisivamente amaldiçoar uma figueira. E depois, a partir do versículo 20, vamos continuar lendo. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então, como eu estava dizendo, os teólogos, os estudiosos bíblicos trazem a natureza do Israel, do tempo em que Jesus viveu ali. Porque o que ia vir depois? Ele ia entrar no templo e se levantar com autoridade contra o que estava acontecendo dentro do templo. Em outros momentos, Jesus falou em parábola, foi em Lucas. Em Lucas 6. O Senhor, ele diz assim, deixa eu ver se por aqui, não foi Lucas 6, não, foi num outro texto. A parábola eu não vi onde eu anotei, eu não sei se eu passei pro Adriano, onde eu tinha anotado, mas há um momento em que Jesus fala com eles sobre o não dar frutos. Mas depois a gente retoma, não tem problema não. Vamos, primeiramente, o próprio João Batista. Ele fala lá no começo do Evangelho de Marcos, e hoje nós vamos retomar muito a obra e o testemunho de João Batista. Capítulo 1. Não. Isso aqui que eu quero ler está em Mateus. Sobre o batismo. Mateus, capítulo 3, João Batista. Sem se esquecer da figueira que secou. A partir do versículo 5 do capítulo 3 de Mateus. Então ia ter com ele, João Batista, Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito, João Batista viu muito entre as pessoas, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, e dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Atenção para a figura profética que João fala, e que os estudiosos dizem que esse episódio da figueira se ressecar desde a raiz é uma ilustração disso, já anunciado. Eis que está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, Jesus, no momento em que caminha para Jerusalém e procura por alimento naquela figueira que eles encontram, não encontra fruto e ele amaldiçoa. E no dia seguinte, quando passam lá novamente, os seus discípulos se recordam disso. Então, esse momento em que o Senhor Jesus se dirige à figueira é como se fosse já um prenúncio do que vai acontecer, o julgamento dele com o Israel, que se julga em sua religiosidade, detentor de toda a sabedoria, a verdade, não se arrepende, muito pelo contrário, já está blasfemando o nome de Deus, e em Cristo Jesus, que quando entra ali no templo e depara-se com aquela situação, ele se levanta com autoridade ali e destrói tudo aquilo que ele vê, ele vira as mesas, ele espanta os bichos. Por quê? Continuando, versículo 15. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas, esse é o texto na Bíblia King James. Pessoas que estavam ali apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. E os admoestava clamando, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, contudo, a tendes transformado em toca de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam. Haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade. E caminhando pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Foi quando Pedro falou, Senhor, olha o que aconteceu à figueira que o Senhor amaldiçoou. Então era um julgamento, era a ilustração daquilo que em João já tinha sido revelado. E Jesus também fala da figueira que não dá fruto em uma de suas palavras. Mas, enquanto eu li, eu me lembrei de algo que eu aprendi com o Rodrigo. Todos esses somos nós. Né? Às vezes é tão fácil a gente pegar e falar assim, porque os escribas, os fariseus, não, vamos nos colocar na miúda e ouvir a palavra do Senhor. Sim, não deixa de ser um cumprimento profético para o julgamento de Jesus acerca da postura dos judeus ali naquele tempo e dentro do templo, né, deturpando com sua religiosidade, aquilo a que se propunha o ritual de ir ao templo para adorar ao Senhor. E hoje em Jesus o templo somos nós, e a igreja se estabelece fisicamente num lugar onde a gente se encontra, ou aqui na internet. Os adoradores são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, que buscam a sua face. Ok, aquela ilustração se cumpria ali, mostrando a situação de Israel que não recebeu Jesus como rei que ele era, como Deus que se fez carne, habitou entre nós e nos religou ao Pai. Para nos colocarmos na posição desse julgamento da figueira, eu quero continuar a ler a partir do versículo 20.
Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhes Jesus e disse-lhes: tende fé em Deus. Meu Deus, o que é isso? O Senhor amaldiçoa uma figueira, ela resseca desde as raízes, aqui nos discípulos, e assim o Senhor começa o ensino para aquela ocasião que ele tinha para eles e para nós hoje. Tende fé. Tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro, diz o Senhor Jesus, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, não importa quem seja, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. O que isso tem a ver com a figueira seca? Jesus teve fome. Ao verificar a figueira, viu que tinha muitas folhas, mas não encontrou nenhum fruto. Eu aqui em casa, nós adquirimos um bonsai de amora, que quando a gente compra lá no viveiro de plantas, vem apinhado de amoras, para a felicidade das crianças, em especial da Débora, que foi fazendo a colheita, conforme elas iam ficando bem maduras, bem pretinhas. Depois dessa colheita, eu não sei o que é. Talvez não seja tempo de amora, apesar das amoreiras na rua estarem apinhadas. A amoreira aqui de casa não deu mais amora, mas ela está verdinha, verdejante, com novos brotos de folha, e tome-lhe folha, tá parecendo uma árvore, mas nada de amora. O que nos mostra, o que me mostra, que eu que cuido da amoreira, que ela tá saudável, ela tá verdinha, tá saindo folha nova quase toda semana, mas nada de fruto. A figueira estava lá na boa, cheia de folhas, mas o Senhor teve fome e procurou um fruto e não tinha. Por isso ela foi condenada. Secou-se desde a raiz, desde os seus fundamentos, e não deu fruto, foi para mais nada, nem para mais ninguém. Senhor, os discípulos, por que? Olha lá, ressecou. Senhor, quando a gente olha para nós, aí a gente se volta às palavras dos profetas, ao cheiro das águas, aquele tronco que foi arrancado, reviverá, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão e não cessarão os seus frutos, viverá. E parece tão rígido o julgamento de Jesus em relação a isso, porque ele foi procurar fruto numa árvore fora do tempo de dar fruto. E porque não tinha fruto, ela foi condenada. E era uma palavra para nós. Essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para Bethesda nessa manhã. Nós precisamos frutificar. Não importa que as nossas folhas estejam verdes, a gente pode estar dando até sombra, refrigério, mas o alimento está escasso porque não tem fruto. E nós não somos convidados a frutificar quando for o tempo favorável, nós somos intimados, nós somos ordenados a dar fruto e que o nosso fruto permaneça a tempo, fora de tempo, nós precisamos frutificar.
Entra em Jerusalém o servo e rei. E continua nos ensinando a partir desse texto, servo e juiz, porque Jesus é juiz. Vamos a João? Ouvir palavras de Jesus sobre isso, Evangelho, escrito por João, capítulo 15. A partir do versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aí muitas vezes a gente congela aqui. Jesus é nosso amigo. E ele é realmente. Mas ele é Deus, ele é o nosso remidor. Ele é juiz. E ele chama uma igreja convertida, rendida, purificada. A palavra começou na ministração da Adriana hoje, cantando conosco. Senhor, purifica-me para eu me chegar à tua presença. Vamos ouvir o que o Senhor continua a dizer, depois de nos chamar de amigos. Versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Lá em Lucas 6, o Senhor fala... Lucas, não precisa abrir lá não, depois você confere, no versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? O que Jesus nos fala não é uma sugestão. Pega aí a dica para o seu bem viver. Jesus não é coach, Jesus não é um poço de notas de rodapé, de palavras sábias soltas. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, ele é justo juiz e chamou-nos como discípulos para sermos a sua igreja, que vive essa verdade. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. E aí está o ensino da figueira seca. O porquê de Jesus falar isso que ele falou quando Pedro, Senhor, só viu o que aconteceu com a figueira? E Jesus já começa explicando o que é uma oração de fé. Por isso que a gente não pode estudar desconectado. Não é um texto que fala sozinho sobre oração de fé e vamos lá treinar, né? Igual é assim, mas é força com o pensamento, como um monte vai e se joga no mar. Não é isso. Remota-se a narrativa da figueira seca. Pedro se assusta. Com licença, meus irmãos, eu estou suando aqui. Pedro se assusta, Senhor, a figueira secou. O Senhor exigiu, ele não fala, mas a gente aprende, vê a narrativa. O Senhor condenou uma figueira, estava lá verdinha, na boinha, não era tempo dela dar fruto, como ela não tinha um fruto quando o Senhor a demandou para isso, o Senhor secou, o Senhor amaldiçoou, ela ressecou até as raízes. O julgamento para o Israel perdido, longe do Deus vivo, que não estava frutificando mais, estava morto em sua religiosidade, tá? Mas essa palavra, a batata começou a passar, né, para os discípulos. Ai de nós, e aí, tem que dar fruto quando não é nem tempo de dar fruto, quando a gente não está nem em condição de frutificar, quando as agruras da vida nos massacram, quando o deserto se aperta, quando não tem água, quando não tem palavra, quando é silêncio, quando não tem voz profética e a gente tem que estar frutificando, ou não, frutificar foi para o passado.
Hoje não é mais para frutificar, não. Hoje é para a gente ser, digamos, aqueles que falam as palavras de Jesus. A gente age muito em nome de Jesus. A gente pega as palavras de Jesus para poder validar o nosso estilo de vida, as nossas posições, os nossos posicionamentos, as nossas opiniões. Mas nós estamos longe do senhorio. Nós estamos longe do julgamento do justo juiz que vem por arrependimento. Arrependam-se, João Batista disse. Arrependam-se. Produzam fruto de arrependimento. Esse fruto tem que ser dado a tempo e fora de tempo. Senão vem a morte, desde a raiz. Agora, como a gente se acha vivo, porque a gente está verdejante, acha que está tudo bem, não está. A figueira seca é um ensinamento para mim e para você. Cumpriu seu papel em falar com o Israel morto, sem frutos, mas é uma conclamação ao arrependimento de nós como igreja nesse momento, nessa manhã do dia 18. Vamos continuar, né? Tende fé em Deus, Jesus responde, quando Pedro, né, com os discípulos assustados, fala, Senhor, e agora? Ele é tão maravilhoso que ele nos julga, mas de acordo com o ensino e uma palavra que ele nos deixou, a nós estar o obedecer ou não. Como, Senhor, nós vamos frutificar fora do tempo, fora das condições apropriadas para frutificarmos, para produzirmos? A resposta do Senhor é: tende fé em Deus. Creia que é Ele que opera esse milagre em vocês, frutificarem quando não tem nenhuma situação favorável para frutificar. Porque em verdade vos digo, versículo 23, com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, essa é a oração de fé, em primeiro lugar, é por nós. Para que o maior milagre, maior do que um monte se jogar no mar, é a nossa consciência aflorar de que nele, a árvore em que estamos enxertados, nós vamos produzir fruto, frutos que independem da nossa condição, se nós estivermos nele, porque senão nós vamos cair no engano, a gente vai estar verdinho, cheio de folhas, a gente vai estar com um verniz de piedade, de religiosidade, aí a gente vai começar a parar por aí, a nos satisfazermos nisso. E aí nós vamos usar o nome de Jesus para o nosso estilo de vida, para as nossas opiniões políticas, sociais, morais. Só que Jesus é muito anterior a isso, é o arrependimento de nos prostrarmos aos pés do nosso Senhor, Salvador, justo juiz, nos arrependermos e frutificarmos o fruto do arrependimento que João Batista proclamou, anunciando o ministério de Jesus. E Jesus, quando ele já está se despedindo dos seus discípulos, João detalha mais o que é essa semana, a última de Jesus em Jerusalém, foi o texto que nós lemos em João 15, numa hora que Jesus está falando claramente com seus discípulos. Em determinado momento o texto diz, e abriu-lhe os olhos, o entendimento para que compreendesse o que ele estava falando. Vocês são meus amigos, sim, mas precisam fazer o que eu mando. Hoje não quer ser amigo. Hoje a gente só quer Jesus ternurinha. Não quer ser servo. Não quer obedecer. Não quer se arrepender, porque nós estamos cheios de razão. Porque Jesus proclamou isso. Mas ele chamou-nos ao arrependimento. Precisamos nos arrepender.
E precisamos frutificar mesmo sem termos condições. Como isso? Tendo fé em Deus. A oração da fé, a oração sincera, quebrantada, pode fazer, pode operar esse milagre em nós. Mas é só isso, não. Tem a ver com pureza de coração também. Tem que se quebrantar. Se alguém incomoda-nos em algum momento, alguma coisa, não é alguém assim, alguém dentro da igreja, algum irmão, é alguém, meu querido, é alguém, é qualquer um, é o criminoso lá fora, é o pecador mais miserável que fez aquelas coisas que você fala, mas Jesus combateu isso. Pois é ele lá que Deus está mandando a gente perdoar. Como? Tende fé em Deus. Arrependa-se. Coloque-se na presença do Senhor com o coração quebrantado. Eu não consigo perdoar, Senhor. Eu não consigo aceitar. Essa pessoa faz aquilo que eu creio que não é o que o Senhor nos chamou para fazer. Mas ore por ela e ore por você. E peça perdão para que as suas orações não sejam impedidas. Para que o fruto do arrependimento não seja completo na sua vida, na minha vida. Porque sem gerarmos o fruto de arrependimento, nós não seremos a igreja que Jesus nos chamou para ser. A gente vai ser o que for. Vai ser agremiação. A gente vai um lugar que se reúne para reproduzir normas morais que nós acreditamos que são certas, porque a Bíblia fala, então a gente faz isso, mas a gente não está se arrependendo de nada, a gente não está produzindo fruto de arrependimento, a gente não está tendo vida em intimidade com o nosso Senhor. Mas com fé em Deus, com quebrantamento, arrependimento, perdão, há uma promessa. Portanto, vos afirmo, versículo 24, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai. Perdoai. Para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Então, meu querido, aqui entra toda a categoria de perdão. Para que o Senhor nos chamou primeiramente? Em nome de Jesus, falando de Jesus, está sendo dito tanta coisa, está sendo feito tanta coisa, mas para o nosso Senhor e Mestre não há sentido nenhum se nós não produzirmos o fruto de arrependimento. É um fruto que ele deve ser produzido no tempo, nas condições propícias, mas fora do tempo também. É uma exigência, é uma ordenança, não é quando a gente está afim. Por isso a palavra da figueira seca não é sobre um Israel distante, incrédulo, é para nós hoje. Como igreja, precisamos produzir esse fruto. Outros frutos são consequência natural. Nós vamos continuar o texto para o final do que nós lemos hoje. E eles voltam ao templo com Jesus, depois de Jesus tirar toda a imundície de dentro do templo. Hoje é tão mais fácil a gente, na nossa sabedoria, né? Somos Betesda, lembra aquela galera lá no céu? Uma rodinha assim, bem quietinha, orando. E a pessoa que chega no céu está lá andando com o anjo. Lembra da piada? E o anjo falou, silêncio. Aquele pessoal ali é o da Betesda. E é que eles estão sozinhos aqui no céu. Estou lembrando muito dessa piada hoje, porque pastor Ricardo contava, e pastor Ricardo hoje está hospitalizado com muita dor, nós oramos por ele no começo do culto. É fácil a gente olhar para esse texto e ver apenas o pecado nos vendilhões do templo, aqueles que fazem comércio dentro da casa do Senhor, e aí já vem na nossa mente instantaneamente uma lista de denominações e de igrejas que a gente ouve dos escândalos na TV, nos jornais e na internet. A gente já sabe apontar mais instantaneamente os pastores que estão fazendo isso.
quando de tantas outras formas estamos presenciando vendilhões nos templos. Às vezes não em troca da moeda do monetário, mas do pensamento. Estão sem estar, sem ser igreja. Estão na igreja. Não são igreja. Igreja é quem produz fruto de arrependimento. Não é quem está na igreja como aqueles que estavam fazendo comércio dentro do templo, em que o texto aqui no texto da King James diz, os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Hoje também temos nas igrejas apenas quem entra para nos cooptar para posicionamentos. Estão comprando, estão vendendo posicionamentos. Estão dentro da igreja sem ser igreja. O que é importante não é arrepender-se, não é ter caráter transformado, não é produzir fruto de arrependimento. São outras questões, são outras teologias. Causas e questões com viés de piedade, porque são permeadas por princípios do amor proclamado pelo reino de Jesus Cristo. Só que estão na igreja, levantando bandeiras sem ser igreja, sem se arrependerem, sem produzir o fruto de arrependimento, sem perdoar para que as orações não sejam retidas, como Jesus fala nesse texto, nesse mesmo texto dos vendilhões. São pessoas que se fecham nos seus posicionamentos. E aqui eu estou falando de um extremo e de outro. Daqueles que estão vendendo monetariamente, fazendo do evangelho um negócio. E também daqueles que estão fazendo do evangelho uma filosofia para os nossos tempos. Queremos viver o que nós acreditamos. E aí nós estamos recorrendo à Bíblia para poder dar um caráter sacro aos nossos pensamentos sobre a vida odierna dos nossos tempos. Isso também é vender no templo. Isso também é estar apenas, como diz o versículo 15, as palavras de Jesus. Começou a expulsar os que ali estavam apenas e só para isso, comprando e vendendo. É isso que vai acontecer e daqui por diante, Jesus vindo nessa geração ou não. Se você crê na volta do Senhor e o Espírito Santo dentro de você clama, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, é daqui para pior. Às vezes, como Bethesda, a gente acha que disso aqui a gente já estava livre, a gente não está fazendo comércio dentro da igreja. Mas coisas estranhas, apenas por si próprias dentro da igreja, estranhas, eu estou querendo dizer que às vezes são questões justas para o bem viver, mas não são as essenciais e primordiais para que nós sejamos reconhecidos como igreja de Cristo. Se isso ocupa na igreja um lugar maior do que o fruto do arrependimento que nós precisamos viver é proclamar a todos que precisam se arrepender, mas a gente não está querendo mais fazer isso. Ninguém precisa se arrepender. Todo mundo pode viver em paz com suas escolhas. Quem somos nós para colocar o dedo em riste? Quem somos nós para confrontar? Não, Jesus não fez isso. Jesus amou. Deus amou. Deus é amor. Jesus está simplesmente dando a bica nas bancas. E você também que está andando de um lado para outro com essa mercadoria aí na mão. Para. Não está vendendo, mas está aqui, ó. Dentro da igreja, eu levanto para lá e para cá. Para. Vocês não se lembram do que está escrito? Não, porque, ó, gente, Bíblia
Desconstrói isso aí. Bíblia é uma junção de textos desconexos, em variadas épocas, permeada da cultura de homens, cheia de quiriocentrismo. É quiriocentrismo que manda a gente chamar Deus de Senhor, porque ele não é Senhor, ele é amor. Esse negócio de Senhor, eu sou teu servo, isso é coisa do capitalismo, do senhorio. Ó, esquece, profeta, então, tá eu lá, meus irmãos, na luta com os meus cursos. Profeta, meu irmão, cada escriba que pegou esses documentos aí escreveu do jeito que quis. Cartas, Paulo, rasga isso, as cartas pastorais, então, que é onde ele aperta, joga isso no lixo, o negócio é Jesus. E é o Jesus ternurinha, que não manda ninguém se arrepender, que não expulsa nada nem ninguém do templo. Está lá para acolher. Pois são esses escritos que o Senhor cita. Vocês não se lembram? Não se lembram sobre o que está escrito sobre o templo, sobre a minha casa? Hoje a casa somos nós, mas quando nós nos reunimos como família de Cristo, corpo de Cristo, igreja, é para quê? A minha casa será chamada, versículo 17, chamada por todas as nações, casa de oração. O que é a oração? É quando não há nada, nem ninguém. Só eu e o meu Senhor, o meu Deus, o meu Pai. Somente eu e o meu Salvador, Jesus Cristo, seu Filho amado. Somente eu e o Espírito Santo de Deus que conversa com o meu espírito e traduz as minhas dores, as minhas dúvidas, os meus receios, os meus anseios ao trono do meu Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Isso implica tanta coisa, igreja. A casa do Senhor é, antes de tudo, casa de oração. Não é agremiação social. Não é, em primeiro lugar, instância de debate. É casa de oração. Igreja Bethesda de Brasília. O culto começa às 10 horas com oração. O momento de oração não é um esquenta para o culto. O culto começa às 10 horas em oração como igreja. Nós já vamos terminar. Versículo continua depois do que o Senhor falou sobre a figueira. Puros de coração, quando estiverdes orando, versículo 25, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. São os puros de coração que verão a Deus, que se chegam na presença de Deus. Jesus falou isso no Sermão da Montanha. E vocês se lembram, nós já estudamos esse texto aqui na igreja, as bem-aventuranças não são uma coletânea, igual os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente pega um por um e sai dissecando. Não, as bem-aventuranças são palavras de Deus para a nossa vida, encadeadas umas nas outras. Não adianta eu falar que eu estou aqui com fome e sede de justiça se eu não tenho coração puro para me chegar perante a presença do Senhor, meu Deus. As coisas não são desconexas, a Bíblia não é um conjunto de histórias desconexas.
precisamos de pureza de coração para orar, e seja qualquer oração que for, que ensinemos aos nossos filhos que a oração é a conversa entre duas pessoas que se amam, nós e o Senhor, orando sempre no Espírito, examinando-nos a nós mesmos sempre. Os puros de coração, que o Senhor Jesus fala em Mateus 5, verso 8. Quem subirá ao monte do Senhor, o salmista diz no Salmo 24. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, não aquele cheio de verdades. Aquele que mesmo que tantas outras questões ao seu redor estejam lhe magoando, até porque ele ama e sinceramente quer seguir ao Senhor, mas esse também precisa se arrepender. Tem que quebrar o coração. É nessas circunstâncias que os frutos virão. A tempo e fora de tempo, eles virão. Aleluia! Vamos continuar para terminar o texto. Mais tarde, depois que conversaram sobre isso, né, a questão da figueira que se secou, Jesus vai lá e faz o faxinão no templo, aí volta, eles veem na manhã seguinte que a figueira se ressecou desde as raízes, porque a igreja tem um cabeça, meus irmãos. E se alguém, e eu falo com muito temor, voltando primeiramente e acima de tudo para mim essa palavra, como liderança, começa a fazer tudo que tem cara de evangelho, mas não é o evangelho, não é a palavra de Cristo Jesus cumprida na sua essência, não vai subsistir, vai secar, desde a raiz até os ramos. Resseca, porque Deus zela por sua palavra. Versículo 27. Mais tarde, chegaram outra vez a Jerusalém. E Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Que palhaçadinha é essa? Quem você acha que é para chegar tocando esse terror aqui dentro? Versículo 28. Com que autoridade ages como vens agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazeres o que fazes? Gente, tem tantos momentos lindos da narrativa dos evangelhos e da palavra de Deus como um todo. Mas eu vou dizer para vocês, eu, Cíntia, amo de paixão os próximos versículos que nós vamos ler nesse momento. Eu me divirto. Jesus lhes replicou, eu também vos proporei uma questão, vou perguntar para vocês também, vocês acreditam no... O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Me respondam. Se vocês me responderem, eu respondo para vocês de onde vem a minha autoridade para fazer o que eu fiz e faria tudo de novo. E aí, vocês acreditam no batismo de João? Aí eles ficam, dá o bug, né? Porque se eles falam que não acreditam, porque eles já estavam querendo acabar com Jesus e matando porque eles tinham medo de Jesus, porque a multidão se admirava da sua doutrina, dos seus ensinos, das suas ministrações. E a multidão cria que João Batista, ela testemunhava que ele era profeta. Jesus lhes replicou, versículo 29, eu também vos proporei uma questão, respondei-me e eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si. E aí, se a gente fala que é de Deus, gente, é patético, né? Se afirmarmos do céu, ele nos indagará. Então, por qual razão vocês não acreditam nele? No batismo e no que aconteceu lá com a minha pessoa, né? Jesus pensa. Se por outro lado nós declararmos a este Jesus que o batismo é dos seres humanos, é de homens, neste caso, eles temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João
um profeta. Finalmente, então, depois daquela pequena discussão entre eles se viram para Jesus e declaram: não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu-lhes então: ora, então, nem tão pouco eu vos revelarei com autoridade, estou realizando essas obras. Tchau para vocês. Nós já vamos terminar, queridos, recuperando o início do Evangelho de Marcos. Foi também Daniel Mário, pastor Daniel Mário pregou, eu não me esqueço dessa pregação. Eu sou a voz do que clama no deserto, João Batista. Vamos voltar lá no capítulo 1 e nós vamos terminar. Marcos 1. Jesus fala para os judeus lá, os bambambãs que tentam confrontá-lo, né? Em que autoridade você está fazendo isso? Ele fala assim, lembra lá do batismo. Por que será que Jesus fala isso? Porque no batismo, o cerne do evangelho. Quem é Jesus? Enviado de Deus Pai. O Deus que estava com o Pai desde antes de todas as coisas serem criadas. E o seu Santo Espírito, que é manifesto na hora em que Jesus é erguido das águas. No texto hebraico original, ruá, a brisa do Senhor, que chocava sobre as águas a criação. O Espírito de Deus testificando, a voz que foi ouvida, esse é meu Filho amado em quem tenho prazer. E Jesus Cristo, que desceu de sua glória para nos resgatar do pecado e nos reconciliar com o nosso Pai. Você pode dizer, Deus é o meu Pai. Sabe por quê? Não é porque o patriarcado diz que a figura de Deus é pai, é homem, é porque Jesus Cristo morreu e abriu o caminho para que eu possa me lançar no colo do meu Deus e chamá-lo de pai. Foi Jesus quem nos ensinou. Por isso Jesus fala para aqueles homens, olhem lá para o batismo. Vocês acreditam? Por que estão me perguntando com que autoridade que eu faço isso? Versículo 6 do primeiro capítulo de Marcos. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Mas as pessoas iam lá no deserto ouvi-lo, porque diz a palavra, e todos os estudos que fazemos, que por mais de 400 anos não houve palavra profética em Israel. E sem profecia o povo se corrompe, dizem as escrituras. Pode ser lá no deserto, Deus está falando, eu vou lá ouvir. Versículo 7, pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, vos tenho batizado com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre Jesus. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve Jesus no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo... Qualquer outra coisa? Não, o mesmo que João Batista. João Batista, no versículo 4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Arrependimento, mudança de vida,
conversão. Você está indo por uma direção, passa aí para outra. Versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, que era uma outra coisa? Não, a mesma. Dizendo, versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, arrependei-vos e crede no evangelho. Esse evangelho de Jesus Cristo que confronta, que nos ensina, que nos justifica, porque ele é o justo juiz. E nós nos achegamos na presença de Deus Pai, com aquele que intercede por nós, deixando todo o pecado cair, nos arrependemos no momento em que nós oramos, daquilo que nós até acreditamos que estamos feridos e magoados e ressentidos por amor a Deus, mas Deus nos exige o arrependimento, o fruto de arrependimento. Nós, aqui em casa, nos últimos dias, nas horas vagas, teve o feriadão, né, do Dia da Criança, a folga pela homenagem ao Dia dos Professores, foi feriado nacional pela padroeira do Brasil, enfim. Nós maratonamos a série Cobra Kai. Eu adorei, porque cria dos anos 80 que sou, gente, é uma delícia. É a continuação da saga Karate Kid. Não do filho do Will Smith, não. O raiz, lá, Senhor Miyagi, Daniel LaRusso. E aqui, todo mundo maratonando, né? E eu falava, viu, Davi, é assim que não pode ser. Aquela mãe, né? Vendo TV com o filho. Mas por que eu tô lembrando disso aqui agora? Porque nós estamos vivendo a era dos senseis. A era dos oráculos, a era dos expoentes, a era dos influencers. E não são só as blogueirinhas, não, meus irmãos. São as pessoas que falam a multidões e que têm seguidores e que dentro das igrejas se levantam com uma nova leitura, com um novo mover. Porque os tempos vão passando, mas a busca do homem por alguém para render o coração, por quem ser influenciado, para ter alguém onde beber, é uma fonte inesgotável. Sendo que nós não precisamos de seguir sensei algum. Nós somos de Jesus. E essa sede, esse vácuo, essa lacuna vai permanecer? Ainda que eu diga que eu sou de Jesus, eu vou atrás de tanta baboseira, porque não houve arrependimento. Eu não reconheci em Jesus o perdão da minha natureza. Eu só vejo o pecado nos outros e pego aqui Jesus, coloco ele embaixo do meu braço e vou lá dizer o que ele falou, que mostra que você está errado. E o evangelho não é isso, o evangelho é, ó, ai de mim que sou pecador. Não, mas você não é pecador, não, você é a excelência da criação. Deus te pôs como cabeça, não por cauda. Mas também é o mesmo pensamento que diz, você é maravilhoso, Deus te ama do jeito que você é, vamos seguir a nossa vida. Por que vocês me chamam Senhor se não fazem o que eu mando? Disse o Senhor Jesus. Lucas 6, 46. Senhor, a tua presença é o lugar onde eu pertenço. Só tu tens as palavras de vida. Só em ti, só tendo fé em Deus Pai, no agir do Espírito Santo em mim,
na segurança que eu tenho no meu Mestre e Salvador, o meu Senhor Jesus Cristo. Só assim seremos obedientes a tempo e fora de tempo, em condições normais de frutificar e em situações adversas de sequidão. No Salmo 50, há uma oração profética, um salmo erguido ao Senhor por Asaf. Salmo 50, versos, a partir do 13, quando o Senhor fala com Asaf sobre sacrifícios, né? Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Isso quer dizer adoração e compromisso. Jesus nos chamou para um compromisso. Mas ao ímpio, versículo 15, Deus continua a dizer, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti, que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma. Quando a gente pega a palavra do Senhor, joga na latrina e vida que segue. Os principais dos sacerdotes, os escribas e os mestres da lei temiam porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina, a doutrina de Jesus, a sua doutrina, os seus ensinos, as suas ministrações. E que ministrações eram essas? Começava com arrependa-se, permita-se ser transformado e siga-me. Esse é o evangelho que desvenda os nossos olhos, que mostra onde tem nó que precisa ser desatado, que nos confronta. Eu quero terminar lendo com os irmãos o que foi escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo. É carta pastoral de Paulo, tá? Mas é palavra de Deus, meus irmãos. Eu não digo infelizmente, não, eu digo graças a Deus, que Deus ama e corrige quem ama e cuida de nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar Jesus, o servo e juiz, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, pregue a palavra, viva a palavra. Você é a carta que o mundo está lendo. Instes a tempo e fora de tempo, redárguas, arguir e arguir novamente. Repreendas. Comece em você, para você proclamar o arrependimento. Repreendas, exorte, com toda longanimidade, cheio de ânimo que vem do Senhor e doutrina, palavra de Deus. Porque virá, e já chegou, palavras minhas, tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O que é sofrer a sã doutrina? Eu não sei como está em outros textos. Esse aqui é o Almeidão, que é a minha Bíblia de leitura diária. Sofrer a sã doutrina, porque o Evangelho faz isso. Incomoda. Lança luz lá nos nozinhos
Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, aos mitos. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E essa palavra não é só para Timóteo, é para mim, é para você, chamado para ser igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã. Que o seu Santo Espírito cumpra o seu papel, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Nos lembrando que aquele que purificou o templo, que nos chamou para sermos o seu templo, a casa onde ele faz morada por seu Espírito, ele é o nosso lugar. Ele é o nosso lugar. É onde nós nos encontramos. É onde nós somos livres de todo o peso que a nossa alma carrega. Sabe aquele desespero de você amar a Deus e não saber mais o que fazer, de ver tanta injustiça no mundo, de ver tanta coisa errada aos olhos da palavra te cercando? Corra para a presença do Senhor. E o mundo precisa saber que há um lugar de paz na presença do Senhor. Então, eu quero pedir, ó Deus querido, que nessa manhã, enquanto o Gustavo ministra os louvores ao teu nome, declarando, Senhor, que é na tua presença que nós nos encontramos e nos reconhecemos, Senhor, como tua igreja, que seja assim, Senhor. Atrai-nos nessa manhã, atrai-nos, Senhor. Espírito Santo, quebranta o nosso coração e nos ajuda a pedir perdão e nos abrimos para o teu agir na nossa vida. Esse é o centro do Evangelho, Senhor. E que possamos estar cheios do fruto de arrependimento para poder proclamar, Senhor, essa palavra a todo aquele que perece, do rico ao pobre, do ancião às crianças, que todos sejam alcançados como o Senhor nos ordenou. Ide e fazei discípulos, em nome de Jesus. Gustavo. Amém. Senhor, mais uma vez, o Senhor nesta manhã nos admoestou, corrigiu, nos desafiou a deixarmos de olhar para os outros e identificarmos em nós os nossos erros, as nossas falhas, as nossas inconstâncias, as nossas incongruências, aquelas coisas em nós que preferimos não enxergar, não ver. E o Senhor carinhosamente nos chama ao arrependimento. Ao arrependimento, Senhor, para que não sejamos como a figueira que, embora verde, estava sem fruto. E que sem fruto morreu e secou. Não queremos só ser um espaço para a sombra e para o frescor. Nós queremos ser espaço de alimento verdadeiro, de fruto. Um desafio, Senhor, para os nossos dias. Sempre foi um desafio. Que pela tua graça e pela tua misericórdia, a começar em mim, o Senhor possa
nos fazer produzir frutos e frutos que permaneçam. Frutos de obediência à tua voz. Frutos de justiça. Frutos de paz. Frutos de reconciliação. Frutos de amor. Que o Senhor seja o nosso mestre em todo o tempo. Nosso sumo pontífice, aquele que de fato é a ponte que nos leva a Deus. Nosso sumo sacerdote intercede diante de Deus por nós. Nosso sumo pastor que apacenta e cuida das nossas almas. Nosso bem maior, sem o qual a nossa vida não faz sentido. E que a graça que abunda naquele que se arrepende, que o amor que transborda em quem se encontra contigo, que a comunhão verdadeira, que não tem barreiras de nacionalidade, de raça, de cor, de crença, seja conosco, em nome de Jesus, amém.